Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo ao nosso quadro Pergunte Aí. Por esse quadro a gente tenta responder questões que você traz e por isso nós queremos contar muito com a sua ajuda e queremos interagir com você. Então você pode nos perguntar o que você quiser acerca da fé, de tal maneira que todos seremos edificados. Você tem duas maneiras para fazer isso, mas uma é a preferencial: gravar um vídeo de no máximo 20 minutos com o seu celular, ou 20 segundos com o seu celular em pé, né? Celular em pé, e aí você manda para este número do WhatsApp que está aí. E a segunda possibilidade que a gente vai acolher, mas nós gostaríamos de interagir, mas pode ser que você não queira apresentar-se, é por escrito, também pelo mesmo número do WhatsApp que está aí. Mas identifique que é para o quadro Pergunte Aí, porque nós recebemos inúmeros questionamentos, tá bom? Então, nossa ideia é sanar dúvidas sobre a fé. Como nós estamos no mês mariano, estamos com as nossas catequeses marianas, e se você não viu, recorra ao nosso canal do YouTube, da paróquia, você poderá lá ver já algumas catequeses para este mês e estão surgindo algumas dúvidas. Então, nós vamos agora nos deter em responder a primeira dúvida da Elisângela. Então, escute comigo e depois nós respondemos. Padre Weber, qual a diferença de devoção e adoração a Nossa Senhora? Porque conversando com uma colega minha que é evangélica, e ela falava, tá vendo, os católicos adoram a Nossa Senhora. E eu falava para ela, não, nós somos devotos. E aí ela falou assim, e qual a diferença? E eu fiquei sem resposta. Bem, Elisângela e outros irmãos, qual é a diferença que existe? A igreja admite três tipos de culto que são prestados na igreja e que são independentes. Então, existe na igreja o culto de latria, que é o culto de adoração que nós damos somente a Deus, né? O Senhor teu Deus é único, Israel. Só a Ele prestará culto. Então, o culto de adoração, ele é um culto chamado de latria, de adoração. Agora, existe dois outros tipos de culto na igreja, que é o culto de veneração, né? De dulia e de hiperdulia. O que é a veneração, que era a sua pergunta? A veneração é o elogio. É o elogio que nós damos a alguém que já venceu a batalha da vida cristã e que reina glorioso no céu. Isso acontece quando a igreja, por um processo, declara que alguém está no céu, né? Porque se viu que aquela pessoa viveu em santidade, tem virtudes heróicas, pela intercessão daquela pessoa começaram a acontecer milagres que a igreja testificou. Então a igreja inscreve o nome daquela pessoa, né, no rol dos santos, e no céu os santos têm a missão de interceder pela igreja militante que somos nós. Então nós honramos aos santos e nos relacionamos com ele num nível de veneração, de elogio. São irmãos que chegaram antes de nós, ok? E existe um culto chamado de hiperdulia. A hiperdulia é uma veneração especialíssima que nós damos a Nossa Senhora. É óbvio, Nossa Senhora não é deusa, por isso não há adoração a Nossa Senhora, não se presta à Virgem Maria culto de latria, o que seria pecado, seria uma idolatria, mas a Nossa Senhora se dá uma veneração especial por ser a nossa mãe. Se você recorrer às nossas catequeses, você vai entender um pouquinho mais as razões disso. É claro que alguns irmãos nossos questionam a isso, muitas vezes pautados num certo preconceito. E aí eu queria fazer uma leitura para você, que é a seguinte, de um autor, né, de um livro chamado Comentário ao Magnífica, e eu digo o autor no final, tá bom? E aí eu vou dizer no final o autor, só para criar um certo suspense, né? Olha o que esse autor diz ali no século XVI. Chamando-a Mãe de Deus, foi-lhe dada toda a honra. Ninguém pode dizer dela ou a ela algo de mais sublime, ainda que tivesse tantas línguas quanto são as folhas da relva,
as estrelas do céu e a areia da praia. Também nosso coração deve refletir o que significa ser mãe de Deus. Vou repetir o começo. Chamando-a, ou seja, invocando-a, prestando culto de hiperdulia, de mãe de Deus, nós dizemos isso dela, né? Quem disse isso foi Martim Lutero. A veneração a Nossa Senhora, mesmo no protestantismo nascente, era normal. Era normal. Com o tempo, se pensou algo de diferente disso. E aí, né, nós vamos ver nas fontes protestantes também que existia uma veneração a Nossa Senhora. Então, nós vamos ouvir agora uma segunda pergunta para esse dia. Vejamos juntos. Boa noite, Padre Weber, tudo bem? Me chamo Beatriz Gordachoni, tenho 10 anos e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É pecado nós conversar mais com Maria do que com Jesus? Nessa segunda pergunta da Beatriz, ela nos coloca uma questão muito interessante. Eu posso falar mais com Maria do que com Jesus? Bem, para responder essa pergunta, Bia, é muito simples pensar o seguinte: por que é que nós amamos a Nossa Senhora e por que nós rezamos a Virgem Maria? Para que ela nos conduza a Jesus. Lembra lá do texto das bodas de Caná, quando Nossa Senhora pediu a Jesus que interviesse para que tivesse vinho naquela festa que o vinho tinha acabado. Nossa Senhora disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então a nossa devoção à Virgem Maria nos levará a Jesus, né? Então eu tento amar a Nossa Senhora e ser íntimo dela para que ela também me conduza a amar a Jesus. Dessa maneira nós vamos viver a devoção à Nossa Senhora de maneira reta, ou seja, destinados à meta que é estar com Jesus Cristo. Espero que eu tenha respondido e não se esqueça de mandar outras perguntas você que nos assiste. Deus abençoe.